Então, meus irmãos, hoje é a nossa primeira aula desse curso de Teologia Sistemática, curso super rápido, em que, evidentemente, 8 meses é um tempo que não é capaz de expressar tudo aquilo que existe de conteúdo na teologia sistemática. Mas nós temos um livro para acompanhar. No livro temos os temas e nós vamos, na medida do possível, de forma resumida, vamos aí sintetizar o que o livro diz, que antes que perguntem está perfeitamente de acordo com aquilo que a nossa denominação pensa a respeito da doutrina e da teologia. Então, vocês não precisam se preocupar, será que não? Tudo o que vai ser dito aqui é baseado naquilo que nós cremos como Igreja Cristã de Nova Vida, tá bom? Vamos orar para então darmos início ao nosso curso. Senhor, obrigado por essa oportunidade que o Senhor apresenta a cada um de nós, de podermos como igreja, Senhor, estar na Tua presença, naquilo que concerne no estudo da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pela presença dos irmãos. Obrigado, Senhor, pela manifestação de vontade, Senhor, destes irmãos de estarem aqui presentes para aprender um pouco mais da Tua Palavra. Capacita-nos, Senhor, venha nos ungir, venha nos ajudar, venha, Senhor, nos conduzir a nós, professores, em cada uma das aulas que estaremos ministrando aqui na Tua casa para o Teu povo. É o que nós te pedimos, é a oração que fazemos nesta primeira aula e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Abram suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Amém? Olha o que diz Paulo a Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quero iniciar com essa palavra, meus irmãos, pois quando o apóstolo Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, ele está dizendo, Timóteo, toda a Escritura ela é soprada por Deus. Ela é colocada diante do homem, nos seus ouvidos, no seu coração, para quê? Para ensinar, para repreender, para corrigir e para educar. Com qual fim? O fim de tornar o homem perfeito e perfeitamente habilitado para falar de Deus, para proclamar o Evangelho, para também ser um que vai ensinar, vai formar discípulos, vai ajudar no crescimento do reino de Deus. Assim, meus irmãos, quando nós abrimos as Escrituras, quando nós começamos a fazer a leitura da Palavra de Deus, quando nós começamos a conhecer a Deus através da Sua Palavra, o que nós estamos fazendo é teologia.
que nós estamos fazendo é buscar nas Escrituras conhecer ao Deus que nós servimos. Qual é o nome disso? Teologia. Há muitos anos que, graças a Deus, isso tem acabado um pouco, até por conta de uma forte tendência da doutrina reformada, tomando um espaço muito grande na cristandade brasileira, e isso tem trazido a nós a experiência de livros, de cursos, de seminários, e que tem ajudado muito o povo de Deus, não só a entender as Escrituras, mas também desmistificar aquilo que muitos de nós aprendemos, principalmente aqueles aí que têm 30 anos no Evangelho, o que a gente sempre ouvia: toda pessoa que vai fazer um curso de teologia volta de lá herege. Quantas vezes ouvíamos isso? Não, esse negócio de teologia é bobagem, é besteira, não precisa fazer nada disso. Ou seja, por causa de poucos, acabou se generalizando uma situação, trazendo para a igreja uma situação inverídica, uma situação que em nada, um pensamento, melhor dizendo, que em nada corrobora para o conhecimento das Escrituras. Quantos de nós já passamos por textos bíblicos e nos perguntamos: o que quis dizer aqui? O que esse texto está falando? Não entendi nada. Quantas vezes? Não poucas. Até hoje, creio eu, que de vez em quando a gente passa por alguns textos que temos muitas dificuldades em entender. E o que a teologia faz, meus irmãos? A teologia ela vai extrair daquele texto ali um ensino, uma interpretação, o que é conhecido como uma exegese, a aplicação de uma hermenêutica ali naquele texto, para que você possa compreender o contexto, o texto, o momento histórico, o que estava acontecendo naquela cultura, o que era proveniente daquele povo, daquela época, para que você possa entender. E tudo isso, meus irmãos, está dentro daquilo que nós conhecemos como teologia. Então, teologia é o que? É estudar, conhecer Deus. Então, nós precisamos tirar do coração, se é que você tem, esse ranço, essa coisa que nos foi colocada ainda quando nós éramos crianças no Evangelho, que foi colocada no nosso coração de que estudar teologia pode te tirar do caminho de Deus, pode fazer você virar, portanto, um herege. O que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver uma breve introdução do que é teologia. Depois, no capítulo 2, nós vamos ver a teologia propriamente dita, e no 3, a antropologia e criação. Serão as 3 aulas que eu estarei ministrando para os irmãos. Hoje, a título de introdução, o que nós veremos? Veremos o que é teologia. Mas eu já queria chegar lá na eleição, na escatologia. Calma. Primeiro nós precisamos firmar os alicerces para que você gradativamente venha a compreender aquilo que ainda será aqui ensinado. Então precisamos, em primeiro lugar, compreender o que é teologia. Por que eu preciso da teologia? O que a teologia faz com o meu coração? No que ela me ajuda? No que ela me conduz em relação às Escrituras? Qual é o cuidado que ela tem em relação à palavra de Deus? Precisamos entender então o que é teologia? Teologia é o estudo de Deus, meus irmãos. É o estudo da natureza e do caráter de Deus. Quando nós abrimos as Escrituras e procuramos um texto, não sorteamos, como igual
aqueles biscoitos chineses, né? Ou aquela caixinha de promessa. Quando a gente abre a palavra do Senhor para buscar um texto para estudar, o que a gente quer com aquele texto? Pode ser muitas coisas, né? Algumas pessoas procuram respostas para as questões da sua vida, outras buscam uma palavra específica para aquele dia. Ela precisa estar com o seu coração aflito, está passando por algum momento, e aí lembrou de uma palavra, abre aquele texto, faz a leitura para sair para o trabalho, ou para ir para a rua, ou para ir resolver essa situação com o seu coração abastecido, alimentado. E tem outros, meus irmãos, que buscam propriamente fazer a teologia, que é: eu quero abrir a palavra, eu quero ler a palavra, porque eu quero conhecer melhor Deus, porque eu quero conhecer melhor quem é o Senhor, e através da Escritura eu também vou conhecer quem eu sou, porque a Escritura diz quem é o homem. A Escritura fala quem é Deus, mas ele fala também de quem é o homem, para que o homem foi criado, qual é a natureza de Deus, mas qual é a natureza do homem. Mas teologia a grosso modo, resumidamente, é o estudo de Deus. Por que é o estudo de Deus? Porque a palavra teologia, ela é formada por outras duas palavras, que é theos, que significa Deus, e logos, que tem aí 3 significados: palavra, ideia ou lógica. Isso que está aqui, meus irmãos, está no livro, tá? Tudo que nós vamos falar aqui está no livro. Nós só vamos extrair e explicar, tá bom? Então, teologia, a palavra teologia é formada por 2 outras palavras que vêm do grego: theos e logos. Theos é Deus. Logos é o quê? Logos é a razão, é a lógica, é a palavra, é a ideia. Portanto, o que significa teologia? Teologia é a palavra ou a lógica sobre quem? Sobre Deus. Então, quem estuda teologia não vira herege, porque quem estuda teologia está buscando o quê? O conhecimento de quem? De Deus. Então, da onde tiraram que quem vai para um seminário teológico volta de lá herege? Em algumas situações, na escolha do seminário errado, provavelmente voltará de lá um herege mesmo, ou vai largar o seminário logo no início, porque vai ver que aquilo não tem nada a ver. Porque quem conhece as Escrituras não é enganado. Não é enganado. Mas, no contexto geral, você vai para o seminário justamente para você estudar a palavra de Deus, estudar a respeito do Senhor. Na Idade Média, meus irmãos, criou-se um fato de que a teologia, ela é a mãe de todas as ciências. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho, quando a gente falar de teologia como ciência, tá bom? Essa teologia é ciência? Teologia é ciência, você vai ver já já. Podemos dizer ainda que a teologia abrange o estudo de tudo que Deus revelou nas Escrituras. Repito, você abriu as Escrituras, você está fazendo teologia. Por quê? Porque a teologia, ela se baseia na palavra de Deus. A teologia, ela não se baseia na palavra do Augusto Nicodemos, ela não se baseia na palavra do Jonas Madureira, ela não se baseia na palavra do Hernandes Dias Lopes, ela não se baseia na palavra do Franklin Ferreira, ela não se baseia na palavra do Sproul, ela não se baseia na palavra de homens. A teologia tem como fonte primária a palavra de Deus, as Escrituras. Portanto, é um estudo de Deus. Aonde? O Deus que se revelou na palavra. E aí, no estudo da teologia, nós temos vários lugares, várias fontes, várias designações. Por exemplo, temos dentro da teologia uma matéria que chamamos de cristologia. O que é a cristologia? Lembra lá de teologia, que logia vem de logos, e logos é o quê? Ideia, palavra, né? Então, cristologia é o quê? É o estudo, é a palavra, é uma ideia a respeito de quem? De Cristo. É a cristologia.
Então, quando nós temos dentro da teologia a matéria chamada Cristologia, o que nós vamos estudar? Vamos estudar a natureza de Cristo, vamos estudar o caráter de Cristo, vamos estudar a divindade de Cristo, vamos estudar a humanidade de Cristo, vamos estudar a morte de Cristo, vamos estudar a ressurreição de Cristo, vamos estudar o nascimento virginal, vamos estudar várias coisas, tudo aquilo que concerne a pessoa de Cristo. Segundo lugar, pneumatologia, é o estudo de quê? Do Espírito Santo. Então, quando nós estudarmos, quando vocês verem lá na frente pneumatologia, vocês vão ali estar estudando tudo que se refere à terceira pessoa da Trindade, tudo que se refere ao Espírito Santo. E para quem fez CETEB aqui, já estudou, né? Amartiologia. O que é a amartiologia? O estudo do pecado. E, aliás, nos bons livros de teologia, a primeira matéria que tem é pecado, porque nós precisamos, em primeiro lugar, entender o que é o pecado, para conseguirmos compreender os mistérios da salvação. Sem entender o nosso cair, não entenderemos a nossa redenção, não há como. Então a amartiologia, ela estuda o pecado, as consequências do pecado, as características do pecado, como se deu o pecado, quem trouxe o pecado para o mundo e como o pecado é perdoado, enfim, tudo aquilo referente ao pecado. E temos a escatologia, não é só isso não, tem mais, tá, meus irmãos? E temos aí a escatologia, que é o quê? O estudo do fim das coisas, né? Do fim de tudo, né? O que está registrado lá, principalmente no livro de Apocalipse. Então é isso que a teologia abrange, meus irmãos. Ela extrai das Escrituras o estudo sobre Cristo, sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre salvação, soteriologia, sobre salvação, sobre o pecado, sobre o Espírito, sobre o fim dos tempos e várias outras coisas. Vamos ver, temos antropologia, temos tantas e tantas outras logias pela frente que são extraídas das Escrituras e ensinadas. Por exemplo, se não existisse uma sistematização da teologia e você quisesse fazer um estudo a respeito de Cristo, olha a dificuldade que você teria de pensar em toda a palavra de Deus, textos e contextos que fizessem remissão à pessoa de Jesus Cristo. Então, quando eu quiser estudar a respeito de Cristo, o que eu faço? Eu pego um bom livro de teologia, porque lá vai ter um capítulo que vai estar falando Cristologia, vai estar tudo mastigado. Todos os textos, os contextos, tudo que fala a respeito de Cristo vai estar lá. Eu vou estar lá, está para mim, está preparado para mim, eu vou só estudar. E a mesma coisa todas as outras matérias. Por que, meus irmãos, ao longo dos anos, criou-se essa fábula de que todo curso de teologia que você frequentar vai te tornar um herege? Por causa de algumas influências filosóficas. E entre todas as influências filosóficas, a mais importante é a que se refere ao existencialismo. Você já ouviu falar sobre diversidade? Já ouviu essa palavra hoje em dia, diversidade? Né? Pluralidade. Já ouviu falar sobre pluralidade? Diversidade, pluralidade, que são ideias, conceitos que acabam por trazer como resultado aquilo que o pessoal da Malhação diz, né? Toda forma de amor. Afinal de contas, você vive numa sociedade diversificada. Você vive numa sociedade plural. Então você precisa compreender e aceitar aquelas pessoas que são diferentes de você. Sabe qual é o nome disso? Existencialismo. E o que o existencialismo trouxe, meus irmãos, para alguns seminários? Em primeiro lugar, que não há verdade essencial. De fato, alguns seminários sim ensinavam de que, olha,
existe a palavra de Deus, mas ela não é uma verdade tão essencial assim. Ela contém verdade, mas ela não é a verdade. Porque devemos levar em consideração que este livro é um livro de mais de 2000 anos. E, portanto, a sociedade mudou ao longo de 2000 anos. E esse livro, portanto, deve acompanhar a mudança social, a mudança cultural. E nesse acompanhamento da mudança social e cultural, e até mesmo no surgimento de outras religiões, o que acontece? Você então tem que respeitar, e você não pode dizer que a religião A, B ou C é uma falsa religião ou não é a religião da verdade. Resumindo, você não pode dizer que o cristianismo, você não pode dizer que o cristão é detentor da única verdade. Porque o conceito de verdade é um conceito relativo, não é um conceito exato. Por isso que o existencialismo trouxe. Porque o existencialismo baseia-se em verdades e em propósitos. Percebam bem, verdades e propósitos. Não existe uma verdade, não existe um propósito. Existe N verdades e N propósitos. Não só isso, para aquele que crê na filosofia existencialista, o mundo ele é caótico. O que significa? Ele não tem significado algum. Nada aqui tem um significado, tudo é aleatório. Se pensarmos, meus irmãos, que de fato o mundo é caótico, isso não resta a menor dúvida de que o mundo é caótico, mas ele é caótico por quê? Porque os propósitos primeiros de Deus foram quebrados pelo pecado. Por isso o mundo é caótico. Mas os propósitos de Deus para o homem, quebrados com a chegada, com o advento do pecado, fez com que o Senhor não tivesse mais propósitos? Não. Porque o Senhor ainda continuou com seus mesmos propósitos, de ter um povo, de ter uma nação, do seu povo conhecê-lo, amá-lo, adorá-lo, respeitá-lo, obedecê-lo. Deus continuou com seus mesmos propósitos desde o início. A árvore está ali. Vocês podem comer das milhares de árvores que tem no jardim, mas aquela vocês não podem comer. O que é isso? A obediência. A palavra está aqui. No mundo hoje você tem uma pluralidade de palavras. Você tem pastor que prega dizendo que a Bíblia está errada. Você tem pastor que prega e não fala da Bíblia. Você tem uma pluralidade de palavras. Mas se você perceber, são muitas árvores, mas só existe uma árvore verdadeira. Só existe uma palavra verdadeira. Só existe um tipo de pregação verdadeira, aquela que fala a respeito das Escrituras. Não há como fugir disso. O mundo é caótico, mas ele tem significado e tem propósito. Porque Deus, ele tem um significado para as nossas vidas. Somos a coroa da criação, fomos criados para o louvor da glória de Deus. Isso é um significado. A partir do momento que eu penso que a minha vida não tem mais significado nenhum, eu me jogo da janela do meu apartamento. Eu me coloco numa forca e tiro minha vida, já que eu não tenho nenhum significado, nenhum propósito para a minha vida. Qual a razão de eu continuar vivendo? E é isso que o existencialismo ensina. E por isso, meus irmãos, a sociedade, a cada dia que passa, tem vivido de forma mais anárquica. O que significa isso? O país hoje não pode mais ter soberania. Os países hoje não podem ser mais nacionalistas. Quer um exemplo? A Amazônia não é do Brasil, a Amazônia é do mundo. Não, a Amazônia é do Brasil. Ela está no Brasil, como é que ela é do mundo? Quer ver mais um exemplo? O parlamento inglês está votando hoje uma nova lei de imigração, proibindo que cheguem novos barcos através do mar da França, porque eles estavam ali entrando em território inglês. Eles estão proibindo isso. O que está acontecendo? A ONU e as organizações
de direitos humanos estão dizendo: vocês não podem fazer isso porque vocês estão quebrando pactos internacionais. Todos têm direito de ir e vir aonde quiserem. O que é isso? Quebra de soberania. Ou seja, isso é anarquia. Podemos fazer o que quisermos. Isso faz parte de um mundo caótico. Isso faz parte de um mundo sem significado, sem propósito. Isso me dá o direito de fazer o que eu quiser. Se eu quiser hoje dizer para você que eu sou uma árvore, eu vou dizer que eu sou uma árvore. Tem pessoas agora que estão dizendo que são cachorros, estão andando pelos shoppings como cachorros, com coleira e tudo. Vocês já viram? Tem os vídeos, estão por aí. Eu adorei o que o holandês fez. Ele pediu a retificação da certidão da data dele de nascimento na justiça holandesa. E aí na audiência ele... mas qual é a razão disso? As pessoas podem mudar, o homem pode mudar de nome para mulher, podem mudar de sexo, até criança agora pode dizer o que ela quer ser. Então eu não quero mais ter 60 anos de idade, eu quero ter 30. E evidentemente ele foi negado, né? Nesse caso. Então está se criando, meus irmãos, uma cultura no mundo, uma cultura anárquica, onde as pessoas hoje decidem quem elas são, quem elas querem ser, e nós temos que engolir. Então, igual o Zagalo, né? Vocês vão ter que me engolir. Ou seja, a vida para o existencialista, ela não faz sentido, ela não tem sentido nenhum. Por que que lá no Japão, de vez em quando, tem maremoto, destrói aquelas cidades costeiras todas? Por que que tem fome na África? Por que que tem guerra na Rússia e na Ucrânia? Eles olham para esses fatos e entendem o quê? Não há um Deus que organiza todas as coisas, porque se existisse, não teríamos morte, não teríamos guerras, não teríamos violência em todo o mundo, não teríamos eventos naturais, não teríamos a natureza afrontando violentamente os humanos. É dessa forma que eles pensam. O relativismo e o pluralismo são os seus filhos, ou seja, tudo é relativo, não há verdade absoluta. Toda verdade é relativa. Toda verdade pode ser relativizada. Inclusive, aquela verdade que você conhece como Bíblia. E aí, pastores, entre aspas, acabam relativizando o que está nos textos bíblicos, dizendo que a Bíblia não é inerrante. Vocês vão estudar mais à frente a inerrância da Bíblia, dizendo: olha, a Bíblia foi escrita por homens são falhos e portanto ela tem erros. A Bíblia é velha, a gente precisa atualizar a Bíblia. Ouviu essa de um pastor aí? Diga também. Então, a Bíblia ela foi escrita por homens. Alguém tinha que escrever, né? Alguém tinha que escrever. Mas ela foi inspirada por quem? Ela foi inspirada por Deus. E aí, Tamires, a gente cai na seguinte questão: isso é uma matéria de fé. Isso é fé. Entendeu? Não dá para você, em determinados momentos, racionalizar a fé. Não dá para explicar a fé. Olha, a Bíblia foi sim, ao longo de todos esses anos, escrita por 40 autores diferentes, de culturas diferentes, de momentos históricos diferentes, mas eu creio que todo o texto bíblico foi inspirado pelo Espírito Santo. Eu creio. E assim, eu creio tanto que eu sou até capaz de dizer que não há um só erro nas Escrituras, e não há mesmo. Os textos se combinam, há uma lógica, há uma ligação, há uma aliança. Não há nada que um texto venha dizer que outro venha contradizer. Não há. Entendeu? Mesmo com autores tão diferentes,
Entendeu? Quem inspirou eles a escrever foi Deus, foi o Espírito Santo. Até mesmo porque tudo que você vai ler aqui, e algumas palavras até de uma forma mais forte, você vai pensar assim: isso aqui, ele não estava puro quando escreveu isso, no sentido de que foi o próprio Espírito que pegou na mão dele e escreveu. Nenhum homem seria capaz de pensar isso que está aqui. Nenhum homem seria capaz de desenhar tamanha obra de arte. Nenhum homem seria capaz de colocar no papel todos esses escritos se não houvesse uma inspiração divina. Não há como. Não há como. Tanto é que a Bíblia é o livro mais lido em todo o mundo. Não há nenhum outro livro tão lido quanto as Escrituras. Por quê? Não só pelo que está registrado nela, mas porque quando você abre, há uma inspiração do Espírito Santo para o seu leitor. Há algo sobrenatural quando você abre a palavra para fazer a leitura, quando você prega, entendeu? Se você pegar um livro do Paulo Coelho e pregar, você vai pregar ele. E o que vai acontecer? A pessoa pode até se emocionar ali na hora. Poxa, que bacana, que retórica, nossa, que palavra, né? Ela vai embora, mas daqui a meia hora ela está sem vida. Entendeu? Por quê? Porque aquela palavra não tem poder. Ela não é divina, ela não é inspirada. Ela é uma palavra apenas humana e, no caso dele, demoníaca. Entendeu? Há uma diferença. Não há como a gente explicar o inexplicável. Entendeu? Sim, você está correto. As Escrituras foram escritas por homens. Toda palavra foi escrita por homens. Mas eles foram inspirados por quem? Aconteceu igual a J.K. Rowling, sentou num trem e numa viagem de um lugar para outro veio toda a inspiração de Harry Potter. Que eu costumo dizer que foi uma inspiração demoníaca. Porque também é todo um desenrolar de uma história que não é humana. Aquilo ali não foi algo que brotou de um coração extremamente fantasioso, né? Extremamente... Não foi. É só ver do que fala Harry Potter, das coisas que estão ali. Né? Fala, Irene. Eu acho interessante porque uma coisa que vem é tão antiga, né? As Escrituras, ela vem passando de pai para filho, assim, uma história tão longa, e ela se encaixa. Uma época ou outra, tudo se encaixa. A gente lembra de tudo se encaixa. Mesmo sendo do passado, vem de pai para filho, tudo se encaixa dentro disso. Sim, a Bíblia, ela é atual. Ela é atual. Né? Não tem como duvidar, né? Que foi escrito por Deus, né? Não há como. Perfeito. Não há como. Né? Por último, a teologia sistemática, ela não enquadra a Bíblia. Pois qual é a história que se conta? É que a teologia sistemática, ela limita as Escrituras. Não, muito pelo contrário. A teologia sistemática, ela abrange todo o contexto bíblico. Ela não limita o poder da palavra. Ela se alimenta do poder da palavra e extrai da palavra o ensino para que haja um bom entendimento, uma boa percepção a respeito daquela doutrina, a respeito daquele assunto, a respeito daquela história. Nós temos algumas premissas, ou assim, melhor dizendo, algumas bases da teologia sistemática. Repito, meus irmãos, tudo que eu estou dizendo aqui está no livro de vocês, tá? Eu estou vendo aí a primeira e a segunda parte do capítulo 1 com vocês, tá? São 8 aulas, agora no mês de março, do capítulo 1. E cada aula nós vamos ver 2 temas deste capítulo para a gente conseguir fechar o primeiro capítulo, tá bom? A primeira premissa está aí, ó. Deus revelou-se a si mesmo não somente na natureza, mas também por meio dos escritos dos profetas e dos apóstolos, e que a Bíblia é a palavra de Deus, é o completo logos
de Theos, ou seja, é o completo estudo de Deus, é a completa ideia de Deus, é a completa palavra de Deus. Então, a primeira base da teologia sistemática é no sentido de afirmar que Deus não se revela somente na natureza, que é o que nós conhecemos como revelação geral, né? Mas Deus se revela especificamente, que é a revelação específica. Ele se revela através de uma palavra. Deus deixou uma palavra. Para quem, meus irmãos? Para a natureza? Para os animais? Não, Deus deixou uma palavra para o seu povo. Vou repetir, Deus deixou uma palavra para o seu povo. Deus não deixou uma palavra para o mundo. Deus deixou para o seu povo. Quando Deus chama Moisés e diz, escreve isso num livro, e explica a Moisés por quê, para que as futuras gerações tenham acesso a tudo o que aconteceu aqui, a tudo o que está acontecendo. E quando nós entramos no livro de Juízes, o que o livro de Juízes, qual a história que o livro de Juízes nos apresenta? Que aquela geração não conhecia a palavra de Deus. A palavra estava ali, os pergaminhos estavam ali escritos. Por que eles não conheceram a palavra de Deus? Porque deixaram de fazer teologia, deixaram de estudar as escrituras que eles tinham na época, que eram as histórias relativas ali à libertação do povo do Egito, as leis e tantas outras coisas que aconteceram nesse interregno de tempo, até chegarmos ao livro dos Juízes. E ali no livro dos Juízes, aquela geração não conhecia ao Senhor. Então Deus, meus irmãos, Deus, Ele se faz conhecido através de quê? Através da sua palavra. Quer conhecer Deus? Abra as Escrituras, leia as Escrituras. Fazendo isso, o que você está fazendo? Teologia. Você está conhecendo Deus, buscando o conhecimento de Deus. A segunda base para a teologia sistemática diz assim, ao revelar-se a si mesmo, Deus o faz de acordo com seu próprio caráter e natureza. Deus criou o cosmos ordeiro. Ele não é autor de confusão, porque nunca se confunde. Deus fala de forma que seja entendida. Essa questão do cosmos, meus irmãos, é muito interessante, porque se a Lua, se ela sair do seu eixo por 1 milímetro que seja, a Terra é destruída. Se o Sol se aproximar de nós 1 centímetro, 2, 3 centímetros, nós seremos queimados vivos. Então Deus formou todas as coisas de forma ordeira, perfeita, sem confusão. E formou o planeta Terra para que o homem habitasse na Terra. Deu ao homem, percebam que lá em Gênesis capítulos 1 e 2, antes de Deus formar o homem e formar a mulher, o que Ele forma? Ele forma todos os meios necessários para que eles viessem a sobreviver. Deus dá água, Deus dá fruto, Deus dá animais para servirem também de alimento. Tudo isso, um conjunto de fatores que no final Deus olha, criei tudo isso é muito bom. Mas agora está faltando a principal criação. E Deus cria o homem e depois cria a mulher. Então Ele proporcionou a todos nós os meios necessários para nós vivermos aqui nesse planeta. E não só isso. Quando nós abrimos as Escrituras e lemos a palavra de Deus, o que nós estamos vendo ali, meus irmãos, é uma apresentação de caráter, é o currículo de Deus. A Bíblia é o currículo de Deus. Deus está dizendo o que Ele é, quem Ele é, o que Ele faz, o que Ele quer. Deus nos transmitiu todo um manual de fé e prática. Nós não precisamos de absolutamente nada fora disso aqui. Tudo que nós precisamos para a nossa vida está aqui. As Escrituras nos revelam, as Escrituras nos apresentam, as Escrituras falam de um Deus que nos criou para nos sustentar, para nos guardar e para servi-lo. E dentro desta apresentação, Ele apresenta o seu caráter. Ele é santo, Ele é bom, Ele é fiel, Ele é misericordioso, Ele é amoroso, Ele é piedoso, Ele é paciente, Ele é longânimo,
e tantas outras, ele é justo, e tantos outros adjetivos que nós poderíamos aqui dar ao Senhor, que estão aqui esculpidos na palavra, estão aqui descritos na palavra. Então Deus, ele não se apresenta como um Deus misterioso. Olha, você vai montar uma estátua, você vai botar essa estátua no altar, vai acender uma vela na frente dessa estátua, e ali você vai falar. Não é nada disso. Deus nos diz, não precisa acender vela para falar comigo, o véu já foi rasgado, é só você vir falar comigo. Então ele se apresenta como um Deus relacional, porque ele quer se relacionar com a sua criação, ele quer se relacionar com os seus filhos. Qual o pai que não quer se relacionar com o filho? Só um perturbado mental, ou uma pessoa muito má. Mas via de regra, um pai e uma mãe querem se relacionar com os seus filhos, e se relacionar da melhor forma possível, da forma mais amorosa possível, e é isso que Deus quer com cada um de nós. Então ele não está envolto em mistério. Sabemos que Deus é Espírito, sabemos que Deus, quando quer, se apresenta das variadas formas dele. Quando Deus quer falar, ele fala do meio, no método dele. Sabemos que quando nós precisamos, como Davi nos ensina, eu estava dizendo ontem aqui à noite, no Salmo 70, como Davi nos ensina, Deus, Ele nos socorre, Ele nos liberta, Ele traz, meus irmãos, refrigério com as suas águas de descanso para nós. Então Deus não é um Deus que está numa caverna, no altar, esperando alguém acender uma vela para falar com Ele. Às vezes Ele até fala sem o chamarmos. Às vezes Ele nos responde sem perguntarmos nada. Então Deus, a teologia sistemática, ela tem como premissa olhar para o caráter e a natureza de Deus e ver que Deus, meus irmãos, criou todas as coisas de uma forma incomparável. Terceiro, a revelação de Deus na Escritura manifesta as qualidades do seu caráter. Há uma unidade na palavra de Deus, apesar da diversidade de seus autores. Em que pese a variedade de temas, a Escritura possui uma unidade em seu conteúdo. Meus irmãos, a Bíblia, ela é cristocêntrica. O que isso quer dizer? De Gênesis capítulo 1 a Apocalipse capítulo 22, a Escritura aponta sempre na direção do Redentor, do Salvador, de Jesus Cristo. Desde o início até o fim, toda a história, tudo o que aconteceu com o povo de Deus no Antigo, no Novo Testamento, e o que continua a acontecer na história da igreja até os dias de hoje, aponta para uma única pessoa, Jesus Cristo. A Bíblia, ela é uma unidade. Ela está dividida em livros, a Bíblia, ela é uma biblioteca em um livro. É como quando você abre a Bíblia, é como se você tivesse ido lá na estante da sua biblioteca e tirado ali o livro de Amós, do profeta Amós, para ler. Então hoje eu vou ler Mateus, você vai lá e tira o livro de Mateus da estante, o Evangelho de Mateus da estante para ler. A Bíblia é isso, ela é uma biblioteca. Agora, não há um só livro que venha contradizer qualquer outro livro. Todos os livros estão dentro de uma unidade divina e sobrenatural. Como entender isso? Como entender isso? Não há como. Do início ao fim, o tema, o teor, a linha, a gente aprende em pregação expositiva que as Escrituras há uma linha melódica, há uma melodia, e essa melodia está sempre na mesma intensidade. Não há mudança de tom. O tom é aquele do início ao fim. Não há variação nas Escrituras, mesmo tendo vários autores de culturas diferentes, de tempo diferente, vivendo situações diferentes. Aquilo que eles colocaram no pergaminho, ou colocaram no papel, ou colocaram num caco de cerâmica, aquilo ali foi transformado num cânon, numa vara de medir, que é o que significa a palavra cânon. Foi colocado ali de forma unida, de forma a você
entender toda a Escritura dentro de um único contexto. Deus quer salvar o homem dos seus pecados. É isso. A teologia sistemática tem esse escopo: harmonizar toda a Escritura. Uma história se liga a outra, uma declaração se liga a outra declaração, e assim a Bíblia revela a sua unidade. O que a teologia sistemática faz? Exatamente isso, meus irmãos: pegar toda esta obra, sistematizar ela de forma a você olhar para esta obra e ver ali uma unidade, e ver ali uma assertiva em relação a essa unidade que foi formada. Dúvidas? Nenhuma? Cleiton, meu irmão, faz um favor para mim. Pega o fio do computador para mim, por favor, que a bateria já está indo. Então vamos para a segunda parte da aula, vai dar tempo. Essa parte aqui não é grande não. O escopo e o propósito da teologia. E aí temos três partes aí: teologia e ciência, as fontes da teologia e o valor da teologia. Teologia é ciência. Vou voltar para você não ler o que está ali. Teologia é ciência? Obrigado, querido. Teologia é ciência? Sim, por quê? Porque é um estudo? Vamos lá, vamos pensar juntos. Primeiro, o que significa a palavra ciência? Conhecimento. Não tem problema colar não. Então ciência significa o quê? Conhecimento. O que a teologia faz? Nos leva a quê? A conhecer a Deus. Então, podemos dizer o quê? Ciência igual conhecimento. A essência da ciência é o quê? Buscar o conhecimento de alguma coisa, de algo, para dar uma solução, não é? A teologia tem a função de quê? De nos fazer conhecer quem? Deus. De buscar o conhecimento de Deus por meio da revelação divina. Qual é a revelação divina? É a sua palavra. Então, em que pese ser uma ciência, a teologia sistemática não possui as mudanças de paradigmas. O que isso significa? A ciência está sempre mudando, né? Vamos dar um exemplo? Lá no início da pandemia, a vacina era boa, né? Agora estão descobrindo, não sou eu que estou dizendo não, meus irmãos, estão descobrindo agora que a vacina está trazendo problemas de saúde para várias pessoas. Não sou eu que estou dizendo, tá? Para não... Vamos dizer depois que eu estou falando, não sou cientista, nunca entrei no laboratório na vida, a não ser no colégio, então não entendo nada disso. Mas já existem relatos confirmados cientificamente de pessoas que estão morrendo ou tendo problemas em suas vidas por conta de vacina. Quer ver uma outra coisa que descobriram agora? Que a máscara não serviu para absolutamente nada. Nada. Estão descobrindo agora que máscara não serviu para impedir a Covid. Isso é o que? Uma mudança de paradigma. Isso é uma mudança de paradigma. O que a ciência falou há 3 anos atrás, ela está agora fazendo o quê? Mudando o seu pensamento. Mas a Escritura não é assim, meus irmãos. Há 2000 anos ela está aqui. E não há mudança de paradigma na palavra de Deus. Não há mudança de nada. Olha só, eu descobri agora um novo evangelho. Tudo aquilo que vocês leram lá nos 4 evangelhos, está tudo errado. Eu vou agora pregar um novo evangelho, baseado nos 4 evangelhos, mas eu vou agora trazer uma nova roupagem para você. Isso não existe, meus irmãos.
Isso não existe. Então, a teologia, ela é assim uma ciência, ela foi na Idade Média considerada uma ciência, inclusive a mãe de todas as outras ciências, ela foi mãe da filosofia, mãe da física, mãe da matemática, mãe da razão. A teologia era o berço de todas as outras ciências. Era, né? Falou bem a Camila, era, não é mais. Mas as informações da palavra de Deus, as informações teológicas, estão aí há 2000 anos. E não vai haver mudança nenhuma, não há nada de novo debaixo do sol. Não há nada de novo na palavra de Deus, está aqui. O que Paulo escreveu lá em 1 Coríntios capítulo 7, quando ele fala das dificuldades do casamento, vale até hoje. Não, mas aquilo que a Bíblia falou a respeito do divórcio, não, aquilo só valia lá. Não, quem falou isso? Vale até hoje. Qual é a fonte, meus irmãos, da teologia sistemática? A Bíblia, né? A Bíblia é a primeira fonte, é a fonte primária para, inclusive, o estudo de três disciplinas que estão neste escopo da teologia sistemática, né? Que é a teologia bíblica, a teologia histórica e a própria teologia sistemática. O que significa cada uma delas rapidamente? Teologia bíblica considera as informações da Escritura à medida que se manifestam no passar do tempo, uma fonte para o teólogo sistemático. O que isto quer dizer? Eu não posso fazer teologia sem a Bíblia. Eu não posso, por exemplo, chegar aqui domingo de manhã, deixar minha Bíblia ali no banco e começar a pregar. A não ser que eu tenha vindo com o texto bíblico gravado, né? E eu vou falar todo ele para vocês e depois vou pregar em cima dele. Mas, via de regra, abrimos as Escrituras, toda a igreja abre as Escrituras e faz o quê? Uma chamada teologia bíblica. Extrai das Escrituras, extrai da Bíblia um ensinamento. Teologia histórica faz o quê, meus irmãos? Ela investiga como a doutrina se desenvolveu na vida da igreja no decorrer da história. Então nós temos uma história, não temos? Nós temos de Gênesis a Apocalipse, nós temos ali histórias que contam o quê? Histórias que contam os feitos de Deus em relação ao seu povo, em relação ao mundo, em relação especificamente a outras nações. Vamos ver, a Bíblia é um livro de histórias, nos conta várias histórias. E quando nós fazemos teologia em cima dessas histórias, o que nós estamos fazendo? Estamos extraindo destas histórias, estamos contextualizando aquilo que está ali na história para poder fazer teologia. Eu não posso, por exemplo, desconsiderar historicamente o que Davi fez com Israel, porque quando Saul morreu, Israel estava completamente dividida. O que Davi faz? Ele vence os seus inimigos e unifica Israel. Então Davi foi o rei que unificou Israel, foi o rei que todas as cidades de Israel olhavam para ele. Não, esse é o nosso rei, vamos crer nele, vamos fazer aliança com ele. E também derrotou os seus adversários, derrotou os seus inimigos. Essa parte da história, ela é importante, porque no futuro nós vamos ver no filho de Davi, em Salomão, ou melhor dizendo, no neto de Davi, no filho de Salomão, mas começou com o pecado de Salomão, nós vamos ver uma nova ruptura, e vamos ver novamente Israel se dividindo, por causa da ganância, por causa do pecado. Então a teologia histórica, ela vai investigar o que eu tenho de doutrina bíblica dentro daquela história, o que eu posso extrair daquela história e ensinar à igreja, ensinar ao povo, dentro de um contexto de doutrinal ou teológico.
Nós tivemos ao longo, meus irmãos, de vários anos da história da igreja, tivemos concílios, seminários, que dentro desse contexto histórico vieram fazer o quê? Vieram combater heresias, vieram combater as tantas e tantas heresias que se levantaram no decorrer da história. Uma das heresias mais importantes levantadas na história era a respeito a Jesus Cristo não ser Deus, ou seja, não ser divino. Essa foi uma das heresias que foi levantada, e por conta da história de Cristo, foi extraído dali doutrinas que vieram então confrontar as ideias desenvolvidas nesta heresia. E por último, a teologia sistemática. Ela vai examinar a fonte de informações, bíblias, credos, confissões, história, mestres, tudo que possa ser edificante para a igreja. O teólogo sistemático, ele vai examinar. Você fechar os seus olhos e trazer à sua mente a visão de que seria um teólogo, você vai ver ele sentado numa cadeira, em frente a uma mesa, e você vai ver essa mesa cheia de livros abertos. Porque ele está ali conhecendo o que está acontecendo hoje, através de livros, ele está conhecendo o que aconteceu lá, naquele texto que ele vai pregar, ele está pegando livros ali que já trazem uma certa ajuda, uma certa hermenêutica, explicando o que está naquele texto, para ele extrair aquele ensino e colocar na sua pregação, ou na sua apostila que ele está montando, ou no livro que ele está ali montando, enfim. Então é essa visão que a gente tem de uma pessoa cercada ali de livros e extraindo tudo daqueles livros ali, mas principalmente das Escrituras. Tudo que ele está extraindo dos outros livros não pode confrontar as Escrituras, para que ele possa então desenvolver um pensamento, e desse pensamento então ele ensinar. Isso é o teólogo. Isso é, por exemplo, o que você faz no seu devocional. Você separa um tempo do seu dia, abre a Escritura, lê e procura entender o que está ali. Você pode até não estar cercado de livros, mas você está ali tentando entender aquilo que você está lendo naquele dia. E de repente, se você tiver lá no cantinho uma Bíblia, uma Bíblia com remissão, uma Bíblia com explicação, você vai lá, pega aquela Bíblia, eu não entendi muito bem esse texto, vai lá na explicação, ele quer dizer isso. O que você está fazendo? Teologia. Você está sistematizando o seu pensamento, você está organizando o seu pensamento. O que a teologia faz? Por que é a teologia sistemática? Porque ela vai sistematizar todo um pensamento. Cristo, Espírito Santo, Deus, igreja, fim dos tempos, salvação, pecado. Ela vai sistematizar tudo isso. Ela vai compartimentar as Escrituras, para que a gente possa ter um melhor entendimento. Então a teologia, meus irmãos, ela traz luz à nossa mente, ela ilumina o nosso coração para o entendimento melhor do que as Escrituras nos transmitem, do que a Escritura nos diz. E por último, o valor da teologia. Fazemos teologia, meus irmãos, quando abrimos as Escrituras, e portanto precisamos da teologia para entender a revelação de Deus. E tem um texto que nós fizemos a leitura, 2 Timóteo capítulo 3, o que Paulo está dizendo aqui para Timóteo, meus irmãos: Timóteo, faça teologia, estude. Sabe por quê? Ele vai dizer no capítulo 4, porque vai chegar um tempo em que as pessoas vão tapar seus ouvidos e não vão querer mais ouvir você. Elas vão estar viciadas em ouvir heresias, elas vão querer ouvir aquilo que agrade o coração delas, elas não vão querer ser confrontadas pela palavra. E portanto, Timóteo, você deve estar extremamente preparado para esse tipo de pessoa. E como você vai estar preparado? Fazendo teologia, estudando as Escrituras, para que você possa fazer aquilo que Pedro vai nos dizer na sua primeira carta: da razão da sua fé. Quando te perguntarem, Tamires,
estranho isso aqui. Homens escreveram a Bíblia, como é que você pode crer nisso? Eu creio, sabe por quê? Porque foram 40 homens diferentes ao longo de mais de 2000 anos que escreveram as Escrituras, que foram colocadas num cânon bíblico, nessa biblioteca que é a Bíblia, e eu creio por quê? Porque tudo que essa palavra diz para mim é a verdade. Tudo que essa palavra me revela é a verdade. Não há uma só vírgula, um só ponto, não há uma só frase que a Escritura venha me dizer, que eu possa olhar e dizer, isso está errado. Não há nada. Há uma perfeição nas Escrituras, uma perfeição que ela é explicável, porque ela foi inspirada por Deus. Homens comuns, com vidas comuns, não poderiam por si próprios escreverem o que está escrito aqui. Não há como. Impossível. Mande algum homem escrever uma Bíblia nova aí. Mande escrever. Por que ao longo, meus irmãos, de toda a história da igreja, nós vamos ver sim, novas Bíblias com ensinamentos heréticos. Nós vamos ver isso. Mas, meus irmãos, com a beleza, com a santidade, com a pureza, como está escrito aqui, nós não vamos ver nenhum homem escrever. Só o Espírito Santo poderia ter inspirado cada um deles. A Bíblia nos ensina, nos repreende. Sabe por que nos repreende? Porque a Bíblia é crítica. A Bíblia nos critica. E nós odiamos ser criticados. Não é? Quando a gente é criticado, naquele primeiro momento dá vontade de fazer o beicinho, né? O beicinho logo começa a querer aparecer. Mas depois quando a crítica é uma crítica plausível, né? A Bíblia, ela nos critica, ela critica quem somos, ela critica o que fazemos. A todo tempo ela nos aponta uma nova direção, a todo tempo ela diz, olha, não é por aí, tu vai cair no abismo, sai fora desse caminho, vai em outra direção. A todo tempo, como um farol que ilumina ali o caminho pelo qual o barco ou o navio deve percorrer para não se chocar nas rochas, ela aponta uma direção, um caminho. Ela nos critica, nos corrige, nos instrui nos caminhos de Deus, nos educa na justiça, para nos tornar perfeitos e perfeitamente habilitados para pregar ela dia a dia. O que é isso, meus irmãos? Isso é teologia. Isso é teologia. Todos nós somos teólogos. Você pode não ser um teólogo profissional. Você pode não ser um teólogo que escreveu um livro de teologia. Você pode não ser um teólogo que dá aula de teologia sistemática. Mas você, queira você ou não, você é um teólogo. Porque você todo dia busca o quê? O conhecimento de Deus. E o teólogo busca conhecer a Deus. Amém? Amém. Alguma dúvida? Vamos lá, tem 20 minutos aí, ó. Podemos sair agora ou